que é a linguagem, né? O que é esse negócio de linguagem musical? Treta, essa é uma pergunta densa. Essa é uma pergunta densa. Mas o que a gente chama de linguagem musical, no caso dessa universidade, são as estruturas melódicas, harmônicas, de linha de baixo, de contraponto, que a música de concerto europeia tem enquanto característica. Então ela tem características mais específicas, que são as da música tonal, e dependendo do período histórico que a gente vai estudar mais, sei lá, um compositor que vai trabalhar mais esse modo tonal de um jeito, enquanto um outro dentro do mesmo período vai trabalhar de um outro jeito, então tem nuances. Mas a linguagem como um todo que a gente está citando aqui é a linguagem da notação musical, escrita bolinha no papel, que a gente conhece, e dentro dessa ideia de, tipo, melodias tais quais as melodias de determinado período histórico, até o começo do século XX, vai assim. Então a linguagem musical é só europeia? Não, Tem lógico que não. musical? A música europeia tem a sua própria linguagem. A linguagem que nós estudamos na Unesp no geral, lá dentro, né, era dessa música europeia. Era isso? Não entendi a pergunta, então. É porque eu entendo linguagem musical como música como um todo. Ah, tá. E a música Entendi. europeia é um ramo da linguagem musical. Entendi. Sim. Certo? Sim. Sim. Mas a pergunta dele é o que é a linguagem musical, certo? É. Tá. Eu falo? É isso? É minha vez? Tá. Não, desculpa. Quando a gente fala linguagem musical, gente, pensa que você... Vamos traduzir isso para um termo que a gente conhece, que a gente consegue usar melhor. Vamos pensar numa linguagem escrita. Pensar numa língua mesmo. Português, por exemplo. Isso, numa língua. Português tem todo um rol de gramática. Tem ali uma série de formas que você pode usar a língua, mas existe uma forma mais regrada, digamos assim, dessa linguagem, e estruturas gramaticais que você precisa obedecer. Existe uma questão sintática nessa linguagem, ela se organiza no tempo, então você vai precisar estruturar ela, colocar lá primeiro o artigo, substantivo, verbo, objeto, essas ordens que a própria língua pede. Quando a gente fala de linguagem musical em termos mais amplos, a gente está falando como se fosse a língua falada ou a língua escrita sem especificar diretamente uma língua só. Tipo, o português é uma língua, certo? E essa língua português tem as suas próprias estruturas gramaticais. É como se quando a gente fala de linguagem musical, a gente está falando de uma língua. Isso não tem como a gente colocar um ponto final ou amarra, não existe fronteira. Porra, qual a fronteira da linguagem musical? Sei lá, mano. Aonde começa a música popular, onde termina. Aonde começa a música clássica, onde termina. Aonde começa a música de folclore, onde termina, né? Enquanto isso é muito amplo. Linguagem musical é isso. É tipo, mano, é a relação da língua falada, só que com som, com nota. O que você acha? Sim, eu acho que essa relação é boa, mas que tem umas coisas muito específicas, assim, que são da linguagem musical e que não são da linguagem falada. Que não dá pra fazer um paralelo completo, né? Não tem como, porque senão não existiria. Não é um paralelo completo. Não seria É necessário só um existir música, exemplo. É só um né? exemplo. Sim. Na ideia de transformar isso em algo mais palatável. né? Mas tem uma coisa muito, muito específica, eu acho, da linguagem musical, que é a questão de você não ter um significado ou um sentido específico para determinado som. Sim. Então, por exemplo, quando a gente fala cadeira, a palavra cadeira, ela significa uma cadeira que Aí a veio gente na vai sua entrar em cabeça outra aí. celeuma. É. Aí eu acho que é uma celeuma mais densa, assim. Sim, Mas vai lá. sim. Mas uma nota musical, por exemplo, ela não significa nada, nenhum objeto, nenhuma coisa. E ela só passa a significar coisas e a construir a música quando ela se relaciona com outras notas. Sim. Tem esse ponto, assim. E a gente vai entendendo como que essas construções acontecem e vai aprendendo a compor música a partir disso e a tocar a partir disso. A usar, né? A brincar com essas relações. Mas em linhas gerais, então, o que a gente pode dizer de uma linguagem musical é uma ideia ampla que a gente tem de
sei lá, estilos diferentes que organizam o som de jeitos diferentes. A linguagem musical que a gente foi testado a saber para entrar na universidade, que a gente aprofundou lá dentro, ela foi voltada, o estudo dessa linguagem foi voltado e aplicado dentro do universo da música europeia. Sim. Como as ferramentas funcionam para análise da linguagem musical de outros lugares, outras línguas, outros dialetos musicais, a gente consegue transportar esse conhecimento e analisar usando mais ou menos as mesmas ferramentas, ainda que aproveitando outros exemplos, Sim, abordando de um outro jeito, com uma outra roupagem e tudo mais. É que é foda falar de linguagem musical, e por isso que eu falei, né? Acho que tem esse ponto mesmo que você citou. Dessa falta de um significado específico pra parada ali.